Seja bem-vindo ao canal de Costura Histérica, eu sou o Paulo Samu e hoje a gente vai aprender a fazer um vestido regência que está aparecendo aí na sua telinha. Aproveitando aí essa nova temporada de Bridgerton, adquira agora lá no nosso Instagram a modelagem do vestido regência que a gente vai usar no tutorial de hoje. Você consegue seguir esse tutorial sem a modelagem, mas com a modelagem base que a gente tem lá no nosso Instagram fica muito mais fácil. E fica mais fácil também de você fazer um vestido no seu tamanho. Por que a gente chama de modelagem base? Porque justamente é isso que ela é. Uma modelagem base com as medidas históricas, né, que a gente traduziu aí das referências históricas. Mas a gente consegue usar ela como base para traduzir para as nossas medidas. A gente vai alterando para as nossas medidas ou para outros estilos do mesmo vestido. É importante a gente falar que essa é uma parceria com a empresa Mold-Me, que é um sistema, um software de modelagem que a gente utiliza para fazer essas modelagens, mas você não precisa ter acesso a essa plataforma para usar os moldes do Costura Histérica. Quando você adquire lá no nosso Instagram, você recebe o PDF assim que você imprime lá na sua casa com as páginas bonitinho. Tem aqui a margem para você recortar. E aí tem os números bonitinhos, você vai encaixando as folhas direitinho e vai formando a sua modelagem. Isso é importante na hora que você for imprimir, lembrar disso, de não colocar para ele ajustar o tamanho à página. Nunca coloca isso, coloca 100% lá. Cada impressora vai ter uma forma de dizer isso, mas é para você imprimir do jeitinho que está lá no arquivo. Não, se você levar numa gráfica, se você levar em algum outro lugar para imprimir, é importante ter esse cuidado para ficar tudo certinho do tamanho, para às vezes ele não diminuir e você ficar com o molde do tamanho errado. Bom, dizendo isso, depois que você já imprimiu o seu molde, você juntou todas as partes aí, você vai ter os pedacinhos assim bem bonitinhos como a gente tem aqui. Quais pedacinhos que tem? A gente tem aqui a frente do vestido, as costas que tem duas partes. A gente tem aqui a frente do vestido, a gente tem as costas que tem essas duas partes. Além dessas duas partes, tem a faixa de ajuste que fica nas costas também. E a gente tem a cabeça da manga. Que é uma super manga. Que é uma mangona, né? A manga curta. Que você também consegue aumentar para fazer uma manga mais comprida, se você quiser. E aqui a basezinha da faixa da manga, para você ter assim as medidas certinhas, caso você queira fazer uma faixazinha. Além disso, também tem as opções de cauda. A gente não trouxe aqui porque a gente vai cortar direto no tecido, porque a gente não queria gastar papel na nossa impressora. Mas você vai ter aí direitinho todos os moldes bem bonitinhos para você cortar direitinho. Tem a parte da frente lá no PDF, tem a parte de trás e também tem junto a parte da cauda. As opções de cauda. Isso, todas elas estão com metade do tamanho para você cortar na dobra do tecido. Está tudo escrito também lá no molde para você não se perder. Isso. Aproveitando também que o Arthur está falando aí sobre a questão de você cortar na dobra, né, do tecido, a maior parte dos moldes que a gente está colocando dessa forma, assim, só a metade dele. E aqui indicando onde é a metade da frente, né, o meio da frente ou o meio das costas, para ficar mais fácil também de você, na hora de posicionar no tecido, aumentar um pouquinho, diminuir. Se você quiser fazer uma frente toda franzida, se você quiser fazer nas costas um pouco maior para você dar uma cinturada depois. Então fica mais fácil de você fazer e também menos folhas de você na hora de imprimir, né, você não gasta tanto papel. Bom, o tecido que a gente vai usar para esse projeto e que a gente recomenda que você use também é a cambraia de algodão. Essa aqui é uma cambraia bem fininha, o tecido é 100% algodão. Os vestidos da regência geralmente eram feitos com tecidos de algodão bem fininhos, como a cambraia. Se você quiser utilizar a própria cambraia para forrar, você pode usar. Ou a gente também recomenda usar um tricoline de algodão, como esse aqui, que é um pouquinho mais grossinho, né? Ele geralmente é usado para fazer vestidos também, ou até lençóis, né? Enfim, mas também é 100% algodão.
E para a parte mais estruturada do tecido, geralmente a parte das costas, onde vai ter as cordinhas para você ajustar o seu vestido, a gente recomenda usar ou um tecido sarjado, ou um tecido, uma entretela, ou esse aqui como a gente está usando, que é uma lona de algodão também. Então, são 3 tecidos diferentes, mas todos são 100% algodão. Bom, aqui a gente já tem o tecido dobrado ao meio e ao meio de novo, ou seja, são 4 camadas, né? A gente já recomenda que você corte aqui a frente do vestido, né? A frente da parte de cima, na dobra. O corte na dobra, a gente já também dá essa dica de você, se você quiser fazer a frente franzida, ou se você tiver uma medida um pouco maior, você já adicionar essa medida aqui. A gente vai cortar com 8 centímetros a mais, porque a gente vai franzir a parte da frente. Lembrando também que os moldes base do Costura Histérica não tem margem de costura, então a gente vai adicionar a margem de costura aqui no corte. Bom, aqui eu coloquei mais ou menos 1,5 de medida de corte, né? Mas você, dependendo do tecido que você estiver usando ou de como você gosta de fazer, você pode colocar 1 centímetro, se você tem a marcação na máquina, se você gosta já de seguir. Mas eu estou acostumado a colocar 1,5, eu prefiro, e é isso que eu vou fazer aqui. Essa é a parte das costas, eu coloquei ela aqui virada ao contrário, né? Não dá pra ver as letrinhas, mas é só para encaixar melhor aqui no meu tecido para eu conseguir ganhar um espaço. Aqui também é recomendado cortar na dobra, eu tô cortando aqui com uns 3 centímetros a mais também, só que é o espaço que eu tinha aqui, para ele ter um pouquinho de franzido nas costas também. E com 1,5 centímetro de margem de costura. Aqui é o outro recorte aqui das costas e essa é a faixa de ajuste que fica na parte das costas também. Coloquei também a mesma coisa, 1,5 centímetro mais ou menos de margem de costura. A parte da manga, eu também estou colocando a mesma coisa, a margem de costura de 1,5. Aqui o tecido já está dobrado só em 2 partes, não está mais em 4, né? Porque são só 2 mangas e a manga a gente não vai fazer forrada, a gente vai fazer ela inteira em uma peça só. Tem aquela técnica que muita gente conhece que a gente chama, entre aspas, de sanduichinho, né? Que é colocar os tecidos todos e depois virar. Então a gente vai fazer usando essa técnica nessa lona aqui, né, nessa sarja, nesse tecido sarjado aqui de algodão, que é firmezinho também, porque essa parte precisa ser firme. Lonas e entretelas é um assunto que sempre a gente conversa lá no grupo, sempre todo mundo tá pronto para responder. Essa daqui, pessoal, é uma lona sarjada, né, de algodão cru. Essa daqui é uma 230, 220 gramas. E essa lona aqui é uma lona mesmo, né, ou também chamada de lona de brim, às vezes alguns lugares chamam. E ela é um pouquinho mais pesada, é um pouquinho mais concentrada. Então, essas são ótimas opções para você fazer aí uma entretela correta e também histórica, já que a lona de algodão era muito utilizada no século XVIII e século XIX também. Bom, aqui a gente já tem todas as partes da cintura para cima cortadas, né? A gente tem aqui as costas e a parte menor das costas e a gente tem a frente. Basicamente essas coisas vão se encaixar assim, ó. A partezinha menor aqui e essa aqui. Essa aqui é a faixa de ajuste, ela vai se encaixar exatamente aqui nessa curva. Então ela vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Já vai fazer, acho que juntar com a entretela para fazer o sanduichinho. E aí a gente vai costurar nessa curva aqui, beleza? Aqui temos as 2 faixas de ajustes da parte das costas. A gente vai colocar os 2 tecidos, né? O tecido de fora e o forro e o tecido da entretela.
colocar um por cima do outro e a gente vai costurar essas 3 partes retas, as 3 linhas retas que tem nessa... As únicas 3 linhas retas, porque a gente tem 3 retas e 3 curvas aqui, né? A gente vai fazer a costura seguindo aqui a margem de costura que a gente deixou, só nas 3 linhas retas. Aqui já tá costurado, né, as 3 linhas retas. E aí nas 2 pontinhas aqui a gente vai fazer aquela técnica de cortar bem rente aqui na costura, tirando essas pontinhas pra gente poder virar ao contrário. Bom, aqui a gente vai separar então as duas costas, né, que a gente cortou, e os pedacinhos menores das costas, e agora essa parte que a gente já costurou, que são as faixas de ajuste das costas. Uma delas a gente vai colocar aqui em cima, encaixando as curvas bem bonitinhas, e agora a gente vai passar a costura aqui, aqui. E a mesma coisa nesse aqui, que é o forro. Bom, as costas já estão prontas aqui, né? A parte de fora e a parte do forro. Agora a gente vai juntar com as partes da frente. É só juntar nas laterais e aqui no ombrinho. Agora a gente vai partir para as mangas. Antes da gente fechar aqui a manga, a gente vai ter certeza que a gente vai ter uma manga direita e uma esquerda, cuidado com isso, né? Cuidado pra gente não fazer 2 mangas iguais. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma costura aqui na parte de cima, só na curva maior aqui de cima, não precisa passar na parte de baixo. Uma costura bem aberta na máquina, o ponto mais aberto que você tiver, para depois a gente puxar e fazer o franzidinho da nossa manga. Agora temos aqui as mangas, uma de cada lado, com a nossa costura para embeber. E agora a gente vai fazer, juntando as duas laterais, a gente vai fazer uma costura francesa aqui, ou seja, avesso com avesso primeiro e depois direito com direito, para ela ficar embutida. A costura francesa fica assim, ó, embutidinha, bonitinha. E aí a gente vai virar do lado direito, e aqui a gente tem 2 opções. O que a gente vai fazer agora é virar aqui 2 vezes, e depois passar uma cordinha por dentro pra gente fazer o barrado da manga. Ou a gente pode fazer um barrado separado, você recebe aqui no seu molde uma faixa, né, faixa da manga, que você pode cortar na dobra do tecido e fazer aqui um acabamento para sua manga e já deixar ela embebedada, né, já no seu embebedada, bem bêbada a sua manga, já na sua medida de braço. Mas como a gente vai fazer um vestido aqui que a gente quer que sirva em vários corpos, a gente vai fazer dessa forma que a gente dobra 2 vezes, passa um cordãozinho por dentro e ela se ajusta ao braço de quem estiver usando. Bom, agora é a parte que toda costureira adora, colocar a manga na cava. A gente vai ficar atento aqui nessa união da manga, né? Pra gente alinhar essa linha aqui da união com, na parte das costas, essa linha curva aqui, ó. Então, quando encaixar a manga bem bonitinha aqui, essas 2 linhas tem que estar batendo. Isso aqui é um detalhe histórico. Então, a gente vai alinhar, a primeira coisa que a gente vai alfinetar no lugar é isso, para isso aqui não sair do lugar, né, na hora que a gente fizer puxar aqui a nossa linha para embeber. E a gente vai achar também a parte mais alta da nossa manga e marcar com o alfinete também, para a gente alfinetar na parte mais alta do ombro aqui, da junção. Não é para ficar nessa junção onde tá juntando as costas, é na parte mais alta do ombro, aqui em cima. Então a gente deixa bem retinho aqui na mesa, deixa bem esticadinho, marca aqui a parte mais alta do ombro e a parte mais alta também da manga pra gente encaixar isso com isso e essa parte aqui com a curva aqui de baixo. E depois que a gente alfinetar tudo no lugar, vai ficar assim, parecendo um porco-espinho.
E aí a gente vai passar na máquina bem bonitinho e a nossa manga vai ficar linda. Depois da manga encaixada, ela vai ficar mais ou menos assim. A gente vai ter aqui uma de cada lado, né? Por enquanto, como ela ainda não tá... não fez aqui o bufantezinho, ela tá estranha, tá parecendo uma camiseta, né? Mas também eu esqueci de falar, na hora que antes da gente colocar aqui, é o momento ideal também pra gente colocar algum barrado, às vezes a gente quer colocar uma rendinha aqui, ou algum detalhe, aplicar uma fita. Esse é o momento, antes de colocar aqui, é o momento certo, né? É o momento ideal, mas depois de colocar também dá tempo. Depois da gente ter a peça dessa forma assim, a gente vai pegar aqui o forro, e encaixar aqui por cima e fazer a costura toda aqui do decote, a volta toda do decote. Depois do decote tá todo costurado assim, bem bonitinho, não esquece também de bater aqui as costuras das costas, né, no decote da frente com o lado avesso. Agora a gente vai virar tudo ao contrário e vai passar uma costurinha aqui para segurar essas duas partes. Depois de passar depois de passar no ferro, né, a gente passa uma costurinha aqui como um pesponto e também como o canal do cordãozinho que a gente vai passar aqui também no decote. Depois de fazer aqui o acabamento do decote, né, fazendo esse pesponto aqui mais larguinho, deixando essa canaleta que é onde a gente vai passar o cordãozinho, ele fica exatamente assim. Daí a gente tem o molde da saia. A partir daqui, a parte de cima já está praticamente pronta. A gente só vai fazer depois o acabamento aqui à mão das cavas, né, da manga. Aí a gente faz uns pontinhos à mão. Mas o próximo passo é colocar a saia. A saia, se você não quiser gastar folhas aí na sua casa, você pode imprimir só até a página que vai aparecer aqui na sua tela. Mas você pode usar o molde base para fazer a sua saia. Mas basicamente a saia ela é metade aqui da frente do seu vestido. No nosso, como a gente adicionou uma medida a mais por causa do franzido, a nossa frente da saia vai ser basicamente essa medida aqui, né? No tecido dobrado. A gente já tem aqui ela cortada, ó. A parte de cima da saia fica com essa medida aqui da metade, né? Porque ela tá no tecido dobrado. A gente corta ela na dobra. Aí aqui... Errado, tá aqui assim. Isso aqui, ó. Esse vai ser o meio, né? Aqui. E aí a gente vai usar o molde base. A saia tá com 1 metro no molde base. Mas você vai colocar o comprimento que você tem, né? Que tem aí no seu corpo e o comprimento de saia que você quer. Às vezes você quer um pouquinho mais curto, às vezes um pouco mais longo, né? Dependendo se você quer que o vestido arraste no chão, ou se você vai usar uma nágua por baixo, enfim. A gente fez aqui com 1,20 m, porque a gente vai ficar com ele bem longo. E aí a gente usa o triângulo, né? A base da própria modelagem para seguir essa reta até lá embaixo direitinho. Aqui são 75 centímetros que tem na parte de baixo, moldando aí um trapézio, né, de 1,50 por o tamanho que vai ficar na parte superior. Claro que se você quiser mais efeito nessa parte de baixo, você adiciona aí quantos metros você quiser dar mais efeito aí no seu trabalho. Bom, a parte de trás ela vai encaixar nessa parte maior do nosso trapézio, né, na parte da lateral, e ela vai ter o comprimento a largura, né, que você quiser. Porque, na verdade, o mínimo dela é a parte das costas, né? A medida da cintura das costas, aqui de cima. Mas, normalmente, esses vestidos eles têm um franzido bem grande atrás. Então, quanto mais tecido você tiver para colocar ali, melhor. Então, você vai fazer com a largura maior que você puder, seguindo o comprimento dessa parte aqui maior. Não o comprimento daqui. O comprimento da cauda, porque ele fica maior do que o comprimento da frente. Bom, aqui nós temos o vestido praticamente finalizado. Dá pra ver aqui onde a gente fez os canais na cintura e no busto aqui, no decote. E aqui na barra da manga também, para adicionar o fiozinho para puxar e franzir tudo bonitinho.
Essa parte das faixas de ajuste nas costas, você pode colocar na parte de fora do vestido, por cima, ou na parte de dentro, como aqui nas referências. É uma parte opcional do vestido, como a gente está fazendo aqui esse com as cordinhas para puxar, para franzir, a gente decidiu remover no final essas placas para não ficar tão pesado. Nos canais, né, onde a gente passou a fitinha, eu fiz basicamente um furinho e bem pequenininho, né? E aí depois eu passei uma linha de bordado fazendo um ilhós à mão. Tem um tutorial lá no meu Insta para fazer esse tipo de ilhós bordado. Aqui também, nas mangas, a mesma coisa, o mesmo ilhós bordado. E aqui, normalmente a gente usa uma fita de cetim ou uma fita de algodão, né? Eu quis usar esse mais fininho aqui que a gente tinha aqui em casa, que na verdade é um soutache, mas ele fica bem bonitinho e bem delicado. Pronto, eu removi as placas aqui da parte das costas e foi assim que o vestido ficou.